Então, se eu quero, por exemplo, se o meu distribuidor quer abrir já informando a cota do dia, o que ele vai ter que usar? A cota do dia anterior. A cota do dia anterior, porque a outra é só quando acabar o dia. Então, se eu estou abrindo lá, né, se eu estou abrindo minha agência, eu já quero dizer para o meu cliente a cota que ele tem naquele dia, ó, se você aplicar hoje, a cota é tanto. Mas como é que eu posso falar a cota se é só à noite? Aí, nesse caso, quando trabalha com cota de abertura, né, eu tenho que trabalhar com uma coisa que se chama cota projetada. O que é cota projetada? Eu uso a cota do que foi calculado no dia anterior e faço uma projeção para o dia seguinte. Então aí eu pego a última cota que eu tenho conhecimento, que é a do dia anterior, faço uma projeção e eu trabalho com aquela cota no dia seguinte, já de manhã. Por isso que chama de cota de abertura, né? Eu já abro o dia e o investidor, o cotista, na hora de aplicar ou resgatar, ele já sabe o valor da cota dele. Quando você trabalha com cota de fechamento, o que acontece com a cota de fechamento? Na hora que você abre e vai atender o cliente, ele está fazendo a aplicação e resgate sem saber ainda o valor da cota do dia. Ele só vai saber à noite. Tá? Então isso é o conceito da cota de abertura e da cota de fechamento. E a maioria dos fundos utiliza o quê? Cota de fechamento. A maioria dos fundos utiliza Trabalham com cota de fechamento. Aí, dentro da mudança da legislação, né, nós tínhamos antes a 409, agora para 555, como fica a situação, né? Quem é que pode trabalhar com cota de abertura? Então aí, o artigo 16 da instrução CVM 555 diz o seguinte: na emissão das cotas do fundo deve ser utilizado o valor da cota do dia ou do dia seguinte da data da aplicação, segundo o disposto no regulamento. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que é facultativo você trabalhar com dois tipos de cota. Uma delas, que é utilizando o valor da cota do dia ou do dia seguinte ou da aplicação. Quando você utiliza a cota do dia, é cota de quê? Cota de abertura, é uma cota projetada. É a cota que você pegou o fechamento do anterior, projetou, e essa cota eu tenho no início do dia. Ou do dia seguinte da data da aplicação. Isso é cota de fechamento. Estou aplicando hoje, né? E no dia seguinte é que eu vou saber a cota em que eu vou utilizar. O regulamento do fundo pode estabelecer que o valor da cota do dia será calculado a partir do patrimônio líquido do dia anterior, devidamente atualizado por um dia. Tá? Isso é cota o quê? Projetada. Justamente, a cota do dia anterior, devidamente atualizada por um dia. Eu estou abrindo de manhã com a cota anterior projetada. Em que situações que eu posso fazer isso? Fundos classificados na forma do artigo 109, aqui eu estou lendo a instrução, né, 555, que diz como renda fixa. Então, todos os fundos que são da classe renda fixa, você lembra que nós vimos ontem? Com todas as suas com todos os seus sufixos, né? Então, todos eles que se enquadram na modalidade de renda fixa podem, não é obrigado, eles podem optar, ao invés de trabalhar com a cota de fechamento, eles podem trabalhar com a cota de abertura. Ou os fundos registrados na modalidade de exclusivos, né? Já sabemos o que é um fundo exclusivo, ou os fundos previdenciários, na forma dos artigos 130 e 131, respectivamente. Aí, isso é a legislação. O que vai me dizer, resumidamente, então? Resumindo, temos. Resumo. Todos os fundos de renda fixa, seja ele curto prazo, referenciado, simples ou da dívida externa, podem operar com cota de abertura. Não são esses todos os sufixos que nós vimos ontem de fundo de renda fixa? Então, se ele é um fundo de renda fixa, curto prazo, referenciado, simples ou de dívida externa, ele pode ter cota de abertura. 2. Os fundos de renda fixa de longo prazo não podem ter cota de abertura, porque ele não está na relação, né, daqueles lá de cima. E os exclusivos e previdenciários
podem ter cota de abertura para qualquer classe. Tá? Então esse é o resumo, esclarecendo aquela situação de quem pode, a princípio todos podem operar com cota de fechamento. Agora, esses aqui é facultado optar, se quiserem, ao invés de usar a cota de fechamento, usar a cota de abertura ou cota projetada. Certo? Então era esse o complemento. O material que vocês receberam já está com essa informação adicionada. Tá? Que vocês receberam hoje. Agora vamos aqui. Vamos, agora acabando